E aí galera, bom dia, bom dia, bom dia. Então vamos, continuando com a revisão que a gente está tendo aí, agora a gente vai falar sobre equações químicas. Esse conteúdo é muito importante para que vocês possam entender como fazer a leitura de uma equação química. Isso é de extrema importância. Por que é de extrema importância? Porque a química ela tem uma linguagem própria. Então você tem que aprender a fazer essa interpretação e entender o que está escrito numa equação química. Então, basicamente, essa matéria é uma teoria para que você aprenda como interpretar uma equação química. Aqui é só uma definição. As equações químicas servem para representar ou traduzir abreviadamente as reações químicas, ou seja, o que a reação química faz, a equação química faz, é tentar de forma resumida, representar uma reação química ou representar o que acontece numa reação química. As equações químicas indicam-nos as fórmulas dos reagentes, dos produtos, a proporção molar. Quando a gente fala de proporção molar, a gente fala de proporção de moléculas em que os reagentes se combinam e que formam os produtos, o estado físico dos reagentes e produtos, se a reação é completa ou incompleta. Tudo isso está escrito numa equação química. As reações químicas podem ser representadas da seguinte forma: uma reação completa é quando você tem uma única seta, ou seja, essa reação, todo o reagente foi consumido para formar esses produtos. Então ela é uma reação completa, ou seja, uma reação que não sobrou reagente. Todos os reagentes foram consumidos pela reação para produzir esses produtos aqui. E uma reação incompleta ela é exemplificada por essa seta de duas vias, ou seja, a reação ainda não foi terminada, ou seja, a reação não reagiu completamente. Nas apresentações das equações químicas, o número que precede as formas de cada reagente ou de cada produto são denominados de coeficientes. Então, esse coeficiente aqui, ele indica quantas moléculas de hidrogênio, quantas moléculas de H2 eu tenho aqui. Eu tenho 2 moléculas de H2, eu tenho 2 moléculas de água. Então, esse coeficiente aqui ele serve para acertar o balanceamento. Por quê? Porque a gente tem que obedecer à lei da conservação das massas, a lei de Lavoisier. Ou seja, tudo que eu tenho antes da seta tem que ser igual ao que eu tenho depois da seta. Que se você ver, você vai ter 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Se eu multiplicar aqui 2 vezes 2, 4 hidrogênio. Aqui eu tenho 2 oxigênio. 2 vezes 1, 2. Então também tem 2 oxigênio. Ou seja, a mesma quantidade de oxigênio e de hidrogênio que eu tinha antes da seta, eu tenho depois da seta. Houve um rearranjo, houve a formação de uma molécula nova. Aqui eu tinha hidrogênio e aqui eu tinha oxigênio formando água. Sim, mas a proporção de átomos tem que ser a mesma. Ou seja, a mesma quantidade de átomos que eu tinha antes tem que ser a mesma quantidade que eu tenho depois. Então, os estudos realizados por Lavoisier, ele chegou nessa conclusão aqui, que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Ou seja, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Ela nunca pode ser alterada. Já tanto é que o enunciado da lei de Lavoisier é: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, quer dizer o quê? Há uma transformação, mas não pode mudar a quantidade de massa de átomos de reagente produto. A conservação das massas é a consequência da conservação do número de átomos. Ou seja, o mesmo número de átomos que eu tenho antes da seta, eu tenho que ter depois da seta. Então, não se pode mudar de maneira nenhuma. Os índices dos símbolos químicos, então vamos supor que você tem aqui um hidrogênio. Esse aqui é o índice do hidrogênio. Esse índice mostra que aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, toda vez que eu tenho um número aqui do lado direito o símbolo de um elemento químico, isso mostra que eu tenho a quantidade de elementos químicos que eu tenho ali. No caso do exemplo, eu tenho um H2, então o índice é igual ao que? A 2 átomos de hidrogênio. Índice sim nos símbolos químicos. Então, eu tenho o H2, o índice 2 dessa molécula de hidrogênio é composto por 2 átomos de hidrogênio. Então, CaCO3. Quando não tem índice, significa que tem um número 1. Então, por exemplo, Ca, o cálcio, eu tenho 1 átomo de cálcio, 1 átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio, certo? Então, isso que eu tenho que entender. Quando não tem nada é 1. Então, eu tenho 1 átomo de cálcio, 1 átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio. Os estados da matéria vêm indicados depois da forma molecular.
tanto os reagentes como o produto. Vem entre parênteses lá um símbolozinho entre parênteses, por exemplo, se tem um Gzinho entre parênteses quer dizer gasoso, se tem um Lzinho entre parênteses quer dizer líquido, se tem um S entre parênteses sólido, e se tiver um AQ indica que a solução é aquosa, ou seja, a solução está acontecendo na presença de água. Então, resumindo, as equações químicas indicam as fórmulas dos reagentes dos produtos de uma reação, a proporção molar em que os reagentes se combinam e se formam um produto, o estado físico dos reagentes e se a reação é completa ou incompleta. Então vamos lá, questão número 1. Em uma equação química é importante entender a quantidade de moléculas que reagem, o número dos elementos em cada molécula e a quantidade de átomos de cada elemento químico. Essas informações são indicadas em uma equação pelos coeficientes, pelos símbolos dos elementos e pelos índices. Indicar essas três informações respectivamente. Então quer dizer, o coeficiente da frente da molécula indica quantas moléculas estão reagindo. Então quer dizer, esse 2 aqui indica quantas moléculas estão reagindo. Então eu tenho duas moléculas, então ele é o coeficiente. Esses números aqui são os índices. Então quer dizer que se eu tenho um 2 aqui na frente, quer dizer que eu tenho duas moléculas dessa. Então, se eu somar os índices desses aqui, eu tenho 2 com mais 4, 6, com mais 2 vezes 2, então dá 4, né? Então, 4 mais 2 e mais 2 dá o quê? 10. Só que como eu tenho duas moléculas, então eu tenho 2 vezes 10, 20. Então, o certo seria o C. 2, 3 e 20. Faça a associação correta em cada uma das moléculas das reações apresentadas, coluna 1 em relação à coluna 2. Coluna 1. Um dos modos de obtenção do óxido de cálcio é pela calcinação do calcário. Quando o zinco reage com a solução de sulfato de cobre, que é azul, observa-se a diminuição da intensidade da cor do sulfato de cobre. A reação entre hidróxido de magnésio, suspensão embranquiçada e ácido clorídrico fornecem uma solução resultante incolor. Quando os gases oxigênio e hidrogênio reagem nas altas camadas da atmosfera, há a formação de moléculas de água. Então, oxigênio mais 2 hidrogênios formando água. Então, onde está aqui? A reação, quando os gases oxigênio e hidrogênio reagem em altas camadas da atmosfera, há a formação de moléculas de água. Então, quando o gás oxigênio e o hidrogênio reagem, formam molécula de água. Aqui, quando o magnésio, onde ele está falando de magnésio? Uma das obtenção do óxido de cálcio é pela calcinação do calcário. Quando o zinco é o sulfato de cobre, né? A reação de hidróxido de magnésio aqui, ó, hidróxido de magnésio e ácido clorídrico e um soluçante incolor. Então eu achei aqui carbonato de cálcio e óxido de cálcio. Então um dos modos de obtenção do óxido de cálcio, que é esse daqui, e pela calcinação do calcário. Então tá aqui o calcário, CaCO3. Então sobrou do zinco. Quando o zinco reage com uma solução de sulfato de cobre, que é azul, observa a diminuição da intensidade da cor do sulfato de cobre. A água oxigenada usada para limpar ferimentos é uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio, que é representada que na presença de luz se decompõe em gás oxigênio. A alternativa que possui essa reação corretamente equacionada e balanceada é. Então, a primeira coisa, gente, se é balanceada, tudo que tem antes da seta tem que ser igual que tem depois da seta. Então, aqui tem quantos hidrogênio? 2. Aqui tem 2. Aqui tem 2. 2 oxigênio. Aqui também tem 2. Então, tá balanceado? Vamos para a próxima. Eu tenho H2O2. Eu tenho 2 com mais 3. 2 hidrogênio, 1 oxigênio, 2 oxigênio. Então deu 3. Aqui só tenho 2, esse não serve. Então aqui eu tenho 2 hidrogênio. Aqui eu já tenho 2 vezes 2, 4. Então também já não serve.
Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 oxigênio, 4. Aqui eu tenho 2 mais 2, 4. Está balanceado. E aqui eu tenho 2, 4. 2, 4. Aqui eu tenho 2, 4. E aqui eu nem oxigênio não tenho. Então tá errada. A resposta